Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 13 do livro Nosso Lar, no gabinete do ministro. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia meu interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo, por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. André Luiz foi percebendo, foi melhorando e foi vendo que poderia colaborar ali no trabalho, mas ao mesmo tempo também percebeu que a medicina deles era diferente, era uma técnica diferente. Ali era um olho no olho, era o toque, uma conversa, era uma medicina diferente, começava no coração, com uma acolhida, em amor e cuidado fraternal. E também, como Lísias o visitava todos os dias, desde que ele veio para nosso lar, ele acabou sendo ali um irmão de confidências. Era com ele que André Luiz acabava conversando. E aí continua. Interpelado, esclareceu Lísias. Por que não pedir socorro de Clarencio? Ele atendê-lo-á por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando contudo as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Veja só, o ministro conseguiu agendar para o dia seguinte. Se a gente fosse agendar aí para conversar com o ministro do nosso país, quanto tempo levaria, quanta burocracia, né, para a gente conversar com ele. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, a minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio, em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Ele já estava lá trabalhando em outros assuntos. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Tinha 3 quando André Luiz chegou, os 2 primeiros foram ser atendidos e ficou uma pessoa ali que fez dupla com André Luiz. Impressionou-me tal processo de audiência.
Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Não é só tempo que ele ganhava atendendo duas pessoas juntas, ele ganhava também proveito, porque muitas coisas que ele falava para uma, a outra pessoa poderia aproveitar também. Decorridos muitos minutos, chegou-me a vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. Ela estava ali antes dele chegar, então ela seria atendida primeiro. O ministro recebeu-nos, cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Ah, já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo, em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, o que me cabe fazer? Desejava que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Ah, minha amiga, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis, que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Bônus hora é o ponto relativo a cada hora de serviço lá em nosso lar. E ela respondeu: 304. É de lamentar, minha senhora, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância, no Ministério da Comunicação. Ah, mas aquilo por lá era serviço intolerável, uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. E Clarencio continua. Mas eu coloquei-a depois entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. Pior, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. E antes de continuar, 304 horas, que é o total de bônus horas que ela juntou em 6 anos que ela está ali em nosso lar, digamos assim, o nosso ano tem 365 dias. Vamos fazer de conta que cada hora, se 365 horas, se ela trabalhasse 1 hora todos os dias. Se a gente fosse contar um ano, 365, ainda faltaria, né? Mas ela está ali 6 anos. Então, imaginem os poucos momentos em que ela colaborou em algum trabalho lá em nosso lar. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará senão os santos?
Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer um. Mas não ficaram aí os meus esforços. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento e, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Eu achei que eu ia te encontrar lá e tu não estava? Estava nos campos de repouso? Era também impossível continuar ali. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar, em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence acima de tudo ao doador universal. Se experimente trabalhar e pense, eu estou aqui pelo doador universal. Depois de pequena pausa, ele continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Como que vai proteger os filhos? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos, a quem tenhamos ajudado, por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando as lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: Aproxime-se, meu amigo. Levantei-me, hesitante para conversar. Agora era minha vez de falar, mas eu já tinha escutado tudo que ele falou para ela. E será que tudo que ele falou para ela, alguma coisa, será que não pode já ajudar o André Luiz? É como ele falou lá no começo do capítulo. Além de economizar o tempo no atendimento, também tem o proveito. Olha quanta coisa boa o André Luiz aprendeu só nesse atendimento que ele presenciou, né? Então, terminamos o capítulo. No próximo será o atendimento do André Luiz. Fiquem com Deus e até a próxima.